para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Vou repetir o versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Podem sentar, meus irmãos? Eu quero ser sucinto nas minhas palavras, mas quero deixar esse texto, essa mensagem hoje, nossa ceia do Senhor. Também, como nós já falamos aqui no início do culto, que o mundo hoje comemora a ressurreição, a Páscoa propriamente dita, mas o mundo que não conhece a palavra de Deus, ela comemora sem saber realmente o significado da Páscoa. Eles comemoram na sua alegria, mas sem o significado tão glorioso que é a Páscoa, que é este momento que foi reservado pelo homem no calendário, no calendário cristão, esse dia da ressurreição de Cristo. Como eu disse, é louvado, tudo isso sim, é louvado, pois estamos lembrando e mostrando ao mundo que Jesus venceu. Ele morreu, mas ressuscitou. Mas em muitos lugares as pessoas não sabem o que é mesmo a Páscoa, o que significa a Páscoa para nós cristãos, para nós crentes, principalmente evangélicos. Preste atenção numa coisa, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: alimpai-vos do fermento velho. No capítulo 12 de Êxodo, a Bíblia diz que Deus, ao livrar o povo dele do cativeiro, das mãos de Faraó, veja que a pessoa só pode participar da Páscoa depois da libertação, pois o Êxodo foi exatamente a libertação. O que é o Êxodo? É Deus tirando o povo de uma opressão e levando para uma terra que a própria Bíblia diz que manda leite e mel. Então veja, e quando Deus fala com Moisés para que preparasse, falou ali entre aquele povo, para que colocasse, até mesmo lá no Egito estava, colocasse o sangue da porta, para que quando o anjo da porta passasse não ferisse, E quando nós vemos agora a instituição da Páscoa, e Deus fala, para comer a Páscoa não poderia comer nada com fermento, tirar todo o fermento que estava dentro da casa. E o que simboliza fermento? Fermento simboliza tudo aquilo que atrapalha o seu crescimento e a sua comunhão com Deus. Fermento pode ser uma mentira, fermento pode ser um pecado, fermento pode ser qualquer coisa que atrapalhe. Então, antes de participar da Páscoa, Deus então manda fazer os pães ázimos. Os pães ázimos, que era sem fermento. Deus manda falar, Deus, o que Deus disse? Irmão Alexandre, tire todo o fermento de dentro das suas casas, limpe a vossa casa, tire aquilo que leveda, aquilo que vai levedar. O que é o levedo? É aquilo que vai contaminar, porque o fermento, ele não é nada mais do que uma contaminação da massa. O fermento, ele contamina a massa, é por isso que a massa incha, porque foi colocado um fermento, aí a Bíblia chama de fermentar. O vinho também fermenta. Veja bem, quando o vinho ele é colhido, a uva é colhida, que vai pisar a uva para tirar o suco. Se deixa o suco, irmão, Romário, deixa o suco dela por mais tempo, então vai fermentar. E quando o vinho fermenta, ele vira álcool. Então veja, Deus falou, tudo que vai prejudicar, que vai fazer a massa levedar, você tem que tirar da sua casa. Então o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é o quê? Que para nós participarmos da Páscoa, veja que a Páscoa é tão importante para Deus, é tão importante para Cristo, que o próprio Cristo se identificou como cordeiro que era morto naquela época para que servisse a Páscoa. Ele se identifica. Então veja bem, aí Paulo chega dizendo, alimentai
fadiga, e nós vamos, quando nós chegamos perto de Deus, parece que a nossa oração não passa do teto, parece que as coisas se complicam. Por quê? Há fermento, tem algo fermentando a nossa comunhão com Deus. E o que o apóstolo Paulo diz? Para que sejais uma massa nova, tirar o fermento. A massa nova não tem fermento. A massa nova não pode ser colocada no fermento. Quer dizer, a minha vida, eu não posso colocar aquilo que Jesus tirou, aquilo que eu já fui liberto, aquilo que eu fazia no mundo, eu não posso mais praticar agora. Aquilo que eu praticava no mundo, as coisas erradas, aquilo que eu fazia, que prejudicava a minha vida e também o meu próximo. Então a Bíblia diz: eu agora sou uma nova massa. E quem é nova massa não pode colocar mais o fermento, porque nós estamos limpos. Bendito é o nome do Senhor, porque Jesus nos limpou. E o interessante do texto aqui, irmão Jonathan, é que ele diz: olha o que Paulo diz: estais sem fermento. Por quê? Olha o que ele diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele está dizendo: Jesus já foi sacrificado. Então, para você participar dessa Páscoa, você tem que estar sem fermento, você tem que estar puro, tem que estar limpo. Agora eu olho, irmãos, e nós olhamos trazendo agora para os dias de hoje, olhando para o mundo da forma que está, olhando para o mundo pelo que passou, olhando para nós como igreja. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos caminhando a nossa vida escondida em Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Nós fazemos a festa sem fermento, sem levedar a massa. A nossa alegria é genuína, o nosso cântico é puro. Bendito é o nome do Senhor, porque o apóstolo Paulo ele diz: mas vocês devem fazer sem a malícia, sem fermento da maldade e da malícia, e nem mais com os pães da sinceridade e da verdade. A palavra sinceridade aqui é algo tremendo. A palavra sinceridade, ele diz, tem que ser algo puro, tem que ser algo que quando você passar pelo crivo de Deus, ele vai olhar para você e vai dizer: não, ele é digno, ela também é digna. Porque quem faz, aleluia, quem faz um escrutínio da minha vida é Cristo. Quem sabe que você está bem é Cristo. Quem conhece sua vida é Cristo. Ele conhece você por dentro, conhece por fora. Ele sabe o estado que você está. Ele conhece a sua vida por dentro e por fora. Ele sabe onde você é, onde você pisa. Ele sabe todas as coisas. E Paulo diz: não vamos fazer a nossa festa com os pães ácidos da sinceridade, aleluia. Depois que você passa pelo escrutínio de Deus, agora você também vai com a verdade, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificada. Bendito é o nome do Senhor.